Brasilinas e brasilinos, sabe aquela cena clássica de filme de máfia, tipo Os Bons Companheiros, O Poderoso Chefão, Cassino, quando o cara começa a frequentar um lugar e de repente você percebe que não é mais restaurante, não é mais jantar, é reunião de gente poderosa, gente perigosa, gente que decide o destino de tudo, no meio de um vinho caro e um charuto cubano? Então, parece que o Bananil resolveu fazer um crossover entre Netflix, mais Senado, mais STF, mais Banco Suspeito. É tipo Narcos Brasília Edition. Porque, olha essa cena. Que Vorcaro disse ter tido encontro conjunto com o ministro Alexandre de Moraes e também com Ciro Nogueira. Ele que é... Eu vou pedir para mim aqui... muito obrigada. Eles tiveram então um encontro, Ciro Nogueira, Moraes e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com conversas obtidas pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria dito: acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Ele conversou com a ex-namorada, que é a Marta Graeff, ela que vem sendo mencionada aí também nessas conversas por conta dessas trocas de mensagem. De acordo, então, com a coluna de Paulo Capelli, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em mensagens enviadas à então namorada Marta Graeff e obtidas pela Polícia Federal que teria participado de um encontro conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueira e também o ministro Alexandre de Moraes. Em conversa de 20 de março de 2025, Vorcaro relatou que estava reunido com Moraes quando Mota e Ciro apareceram para conversar com o magistrado. A troca de mensagens ocorreu após Graeff questionar se ele estava acompanhado. Você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? Perguntou Marta Graeff. Abrindo aspas aí, o Vorcaro respondeu: estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre, não deve demorar, mas se você for dormir, eu saio e te chamo. As mensagens também registram outros encontros mencionados pelo banqueiro com o presidente da Câmara. Em conversa no dia 8 de maio de 2025, Vorcaro afirmou que Mota permaneceu em reunião com ele até a madrugada. Abre aspas, Hugo saiu daqui quase 3 da manhã, queria saber de tudo no detalhe, fecha aspas. Hugo saiu daqui quase 3 da manhã. Queria saber de tudo no detalhe. 3 da manhã. Meu amigo, quando reunião política vai até as 3 da manhã, ou é golpe, ou é crise, ou é coisa que definitivamente não era para estar acontecendo. Porque reunião séria termina às 18 horas. Depois disso, já virou episódio de Breaking Bad. Tá chegando a hora. O teto de vidro do Chandler Clayson tá trincando. Tá mesmo. E não é trincando tipo rachadura de parede. É aquele teto de vidro de filme que começa com um tic e de repente despenca tudo na cabeça do personagem. O castelo do imperador tá desmoronando e ainda tem muitas outras coisas por vir. Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Chandler Clayson está envolvido até o pescoço, junto com os ministros de Lula e presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Não é até o pescoço, é mergulho completo, é snorkel, é cilindro de oxigênio, é Titanic descendo. Mas calma que fica pior pro Xandão. But wait, there's more! E fica mesmo, porque entra em cena o senador Alessandro Vieira, e aí o roteiro sai de máfia e entra em thriller financeiro estilo O Lobo de Wall Street. Quebra de sigilo, transferência de dinheiro e o que aparece? Circulação de recursos envolvendo familiares de ministros do Supremo Taiaiá Federal. E aí você pensa... Não, isso deve ser coincidência. Claro, igual dinheiro em mala de político sempre foi coincidência. E olha a frase do senador. Não é razoável dizer agora que é ilícito, mas moralmente é absolutamente reprovável. Essa frase é maravilhosa. Tradução simultânea? Eu não posso te prender, mas tá feio pra... É tipo chegar em casa e encontrar o cara saindo do seu quarto. Olha, juridicamente eu não posso afirmar nada, mas moralmente você sabe o que aconteceu. Tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Quando o Master contrata o escritório da esposa do Xandão, prestou serviço correspondente? Essa pergunta é linda, porque ela é simples, mas destrói tudo. É tipo perguntar, esse contrato de 129 milhões é advocacia ou é outra coisa? Porque por 129 milhões, meu amiguinho, o advogado,
resolve seu problema, resolve o problema da sua família, resolve o problema das próximas 3 gerações e ainda te manda um cafezinho com espuma artística. Mas calma que fica pior pro Xandão. But wait, there's more. Porque sempre fica. Aí entra o senador Carlos Viana e o negócio vira episódio de CSI Supremo Taiaiá Federal. Mensagem enviada para um número funcional do STF no dia da prisão do banqueiro. Meu amigo, isso não é coincidência. Isso é roteiro de série que você assiste e fala: Ah, não, forçaram demais. Isso não aconteceria na vida real. E eu quero retomar exatamente de onde a gente deixou. O senhor estava falando de mensagens enviadas para um telefone funcional. A Raquel tinha uma pergunta a respeito. Eu queria pedir a palavra. O senhor mencionou ali com a colega, senador, que as mensagens enviadas pelo Vorcaro eram para o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria entender melhor, porque até agora o que a gente tinha de informação era que a CPMI estava de posse do bloco de notas de Vorcaro, em que ele faz a famosa pergunta: conseguiu bloquear? E não se sabe exatamente para quem. O jornal O Globo, a colunista Malu Gaspar, ela obtém da Polícia Federal o espelhamento do WhatsApp a um número atribuído a Alexandre de Moraes, que ela disse que ela checou e que era do ministro Alexandre de Moraes. O senhor também conseguiu essa confirmação? Olha, o número que aparece ali naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, oficialmente, ao Supremo, se nós tivermos essa condição na investigação, que seria o básico numa investigação profunda, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Mas que é o número do STF, não há dúvida nenhuma. Como que o senhor obteve essa informação de que é o número do STF? E o senhor já oficiou o Supremo para ele confirmar se é ou não é do ministro Moraes ou de quem era o telefone? Nós estávamos terminando a avaliação dos documentos, que não são poucos, até essa decisão de hoje à noite que nos tomou essa possibilidade. Então, agora é uma avaliação, mas eu já chequei oficialmente, o número é um número funcional do Supremo Tribunal Federal. E aqui, Raquel, me preocupa, porque em qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não em toda essa história. Porque a gente não pode também fazer uma pré-condenação, mas ele, pelo poder que tem como ministro e que tem demonstrado que usa, muitas vezes até fora, a meu ver, da própria Constituição, ele deveria estar fora do cargo, para que essa investigação pudesse ser a mais isenta possível em relação a esse escândalo do mar. Mas como presidente da CPMI, desculpa insistir, senador, o senhor vai oficiar o Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça de quem é esse número funcional? Exatamente, essa é um caminho que nós queremos tomar em relação a essa informação que está lá na quebra de sigilo do Vorcaro. Não só essa, como outras. E o senador manda aquela frase que dói. Em qualquer país sério, Chandler Clayson estaria afastado. Em qualquer país sério, essa frase virou tipo bordão, porque no Bananil parece que a regra é: quanto mais grave, menos acontece. E aí vem o detalhe técnico: número funcional do STF, confirmado, checado, mas ninguém pede formalmente ainda, porque o Bananil é tipo aquele aluno que viu a cola, sabe quem colou, mas não quer entregar o amiguinho. E aí você pensa: Beleza, agora vem a explicação. Aí vem a nota do ministro, negando tudo, negando mensagem, negando contato, negando presença, negando basicamente a realidade. Isso aqui já saiu da política e entrou em Matrix. Não existe colher. There is no spoon. Não existe mensagem, não existe reunião, não existe charuto cubano. Mas aí vem a parte que é cinema puro. Ele disse que nunca esteve na casa do Vorcaro e foi visto lá 2 vezes, fumando charuto, bebendo vinho caro. Meu amiguinho, isso não é só contradição. Isso é roteiro de série que já está na 4ª temporada e o personagem começou a se enrolar sozinho. E aí entra mais um ponto que é essencial. O próprio presidente do STF devia ter se manifestado. Devia, mas não se manifesta, porque isso aqui virou um clube e não um tribunal. E aí chegamos no grande elefante na sala. O contrato de 129 milhões. 129 milhões. Eu quero entender esse contrato. Sério.
Porque, com esse valor, ou o escritório reescreveu a Constituição, salvou o sistema financeiro mundial, ou fez um PowerPoint muito convincente. Porque, pelo que foi apresentado, deixou ainda mais evidente que a bolada milionária não se justifica. Ou seja, pegaram como se fosse Ferrari, entregaram como se fosse Uber. E aí vem outro ponto. Chanderleia não explicou as mensagens no dia da prisão. Isso aqui é gravíssimo, porque é tipo o juiz trocando mensagem com o réu no dia da prisão. Isso não é conflito de interesse, isso é conflito com a realidade. O que o ministro vem fazendo é mais do mesmo, atacar as liberdades de expressão e de imprensa. Porque é isso, quando aperta, quando a água bate, o roteiro muda para vamos controlar a narrativa. É mais do mesmo, mas isso não torna a coisa minimamente admissível. Porque repetição não normaliza absurdo, só torna o absurdo rotineiro. Só vai aumentando a certeza cada vez mais sólida de que Chandler Clayson e os togados coleguinhas dele são liberticidas até a raiz da alma. Nós estamos no momento pré-Venezuela, em que uma Suprema Corte começa a atender os governos de plantão, com decisões como foi a do ministro Flávio Dino, é a minha opinião, e os opositores começam a ser tratados de uma forma muito mais severa, até fora da lei. Isso não pode ser permitido no Brasil. Nós precisamos voltar a ter um equilíbrio de um judiciário independente que tenha toda uma proibição de parentes em escritório de advocacia, porque isso é uma imoralidade. Parentes, esposa, filho, sobrinho de ministro do Supremo Tribunal Federal, advogar em causas, isso não fez bem ao Supremo, e eu espero que o ministro Fachin, com esse código de ética que eu apoio e aplaudo, ele corrija esse problema para o bem do futuro da democracia brasileira. E aqui é o ponto final, porque quando a população começa a perder a confiança, acabou. Não precisa sentença, não precisa decisão, a narrativa cai sozinha. E, no fim das contas, tudo isso está parecendo aquele tipo de filme que começa como drama político, vira thriller, depois vira máfia e termina como tragédia. Só que, com um detalhe, a gente ainda está no meio do filme. E, quando o teto de vidro começa a rachar, meu amiguinho, não tem advogado de 129 milhões que segure o desabamento. No fim das contas, eu caí por causa da conta da Telesp e o Xandão tá caindo pela conta do STF. Só falta alguém mandar ele pro quarto sem TV e sobremesa, igual fizeram comigo.